Olá, eu sou o Felipe da Aritmos Contabilidade. Eu estou aqui com o Mac, me deu a honra de estar visitando a gente aqui hoje, de bater um papo com a gente, principalmente sobre startups, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mac, considerando a cultura das startups, quando que você vê a necessidade delas, a busca delas pela legalização das empresas? Acredito que o processo de legalização ele tem que existir desde o começo, desde o primeiro momento. Por um motivo bem simples, assim, a gente precisa prototipar rápido e também acertar e errar rápido. Se você está num processo ainda de curiosidade ou de ideação, ainda não tem porquê você estar legalizando a sua empresa. Porém, se você já construiu uma operação, se você já sabe o que você quer fazer, já tem nome, já tem um processo de faturamento e você já sabe como você vai ganhar dinheiro, se legalizar é um dos principais razões e motivos para que você consiga abrir uma empresa muito rápido, que você consiga abrir uma conta no banco, consiga ter um CNPJ e se relacionar. O mais importante de você fazer isso não é só pela própria legalização, pelo processo financeiro, mas também pelo processo de patente e registro de marca. Quando você registra a sua marca e registra o seu protótipo de ideia direto no seu CNPJ, isso alavanca muito a valoração da sua empresa, que é o que a gente chama de valoração de bens intangíveis. Como que você vê o impacto dessa legalização em relação à busca de investimentos? O investidor, quando ele começa a olhar para uma startup, ele olha alguns fatores bem específicos, né? Na grande maioria das vezes, a valoração de uma empresa ela não é feita em cima do que a gente chama de free cash flow, que é em cima de quanto você fatura hoje e múltiplos de quanto você faturaria nos próximos 3 ou 5 anos. O investidor ele sempre olha para essa coisa chamada valoração de bens intangíveis. Os bens intangíveis, no geral, são visão de futuro, percepção de marca e principalmente qual que é a sua capacidade de gestão e governança organizacional, mesmo muito pequeno. Claro que a gente não precisa exigir de uma empresa que ela tenha um comportamento de uma grande corporação, uma grande governança corporativa, mas se ela consegue ter, nos primeiros momentos, uma organização que permita que o investidor consiga ter com muita clareza e principalmente responsabilidade sobre os números que ela está praticando e apresentando, isso gera para a empresa uma valoração acima do que normalmente ela teria. Uma comparação muito rápida é como se a gente tivesse um carro, né? E se a gente vai vender o carro, ele está sujo, mal cuidado, ou então com algumas imperfeições, ele tem um valor. E se você tem um carro antigo, mesmo que bastante usado, mas se ele está limpo, com cheiro de novo, ele tem uma outra percepção de valor em cima de quem está comprando. Minas Gerais tem se colocado à frente no cenário nacional em relação a tempo de abertura de empresa, automação dos processos, que hoje são todos digitais, em detrimento de alguns outros estados ainda que estão com os processos manuais de abertura da empresa. Você vê isso como um impacto direto em relação às atividades das startups? Eu acredito que Minas Gerais ele foi pioneiro nacionalmente na questão em compreensão e relacionamento com o ecossistema de startups. A gente tem aqui um dos melhores ecossistemas para inovação, que é o São Pedro Valley. Porém, Minas Gerais, nos últimos tempos, ele ainda precisa evoluir um pouco mais. Eu realmente acredito que tem muita coisa para ser feita, claro que está longe da perfeição, mas claro que o trabalho que é feito aqui ele é muito bacana. Hoje você consegue abrir uma empresa aqui em até 3, 4 dias, isso é muito bacana. Mas a gente tem agora essa nova lei da inovação, algumas leis que estão sendo apresentadas, que a ideia é que se você tem um projeto de ideia e ele tem um valor limitado a cerca de R$80 mil, você consegue fazer sua abertura totalmente online, assim como a gente hoje já faz com o microempreendedor individual. Muitos empreendedores, principalmente de startups, que querem validar uma hipótese e que já conseguiram construir um movimento onde eles já conseguem receber e já precisam emitir suas primeiras notas fiscais, mas não sabem ainda o quanto que ela vai chegar, optam por abrir um MEI, se eles não têm nenhuma empresa. Porém, o MEI ainda é muito limitado para esse projeto. Se você tem um projeto que você quer validar uma hipótese e que você quer conseguir não só investimento, mas conseguir uma boa relação com grandes corporações, essa nova lei da inovação, ela permite que você consiga
consiga fazer isso com muito mais propriedade, e eu vejo que mesmo com as suas próprias limitações, ela simplifica muito essa relação do empreendedor de burocracia. De burocracia. E o MEI a gente vê também como barreira para startups, que pelo menos assim, uma visão que a gente tem que normalmente startup é uma sociedade, né? É mais de uma pessoa desenvolvendo ali um produto ou um serviço. E o MEI tem essa barreira da questão de ser uma pessoa única, né? Então você acabaria concentrando a legalização da empresa em uma pessoa só e não no grupo formador, né? Eu não acho que o MEI seja o ideal para uma startup, não apenas pelo fato de ele ser um microempreendedor individual e você chegar para uma captação de investimento ou para um processo de venda basicamente como uma pessoa só. Principalmente porque eu acredito que uma startup numa fase inicial de operação, ela não tem que se preocupar com captação de investimento, não é esse o grande objetivo. Ela tem que preocupar em vender. Isso o MEI soluciona com muita facilidade. O que eu não acredito que o MEI seja ideal para a startup, basicamente é pelas suas limitações. Então você tem, por exemplo, uma startup ela precisa contratar muitas pessoas muito rápido, né, e se desfazer delas muito rápido. O MEI ele não permite que você consiga, permite você ter 2 funcionários só, e é um processo muito complexo. Uma saída que as startups têm feito que estão utilizando o MEI é fazerem contratos de gaveta com seus futuros sócios que estão na operação. Ainda assim funciona, mas ainda pode trazer problemas. Por isso que eu acredito que o ideal seja você, mesmo que você esteja sozinho ou com algumas outras pessoas, começar agora nesse novo modelo de operação. Que o que eu acho mais legal nessa lei não é basicamente o fato de você poder abrir uma empresa muito rápido, e sim pela promessa que ela dá de você fechar ela muito rápido. Eu ainda não estou acompanhando, eu não tive nenhum caso ainda próximo onde eu consegui acompanhar um processo de abertura e fechamento dessas startups, desse novo processo da lei das startups, lei da inovação, mas eu realmente acredito que se ela se propõe a fazer isso vai ser muito bacana. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que esse processo de legalização ele é importante basicamente para que você possa ter esse primeiro comportamento cultural de construir um negócio muito grande. O que eu sempre digo para os empreendedores é que a gente não tem que construir uma empresa, não é o que para quem tá bom, né? Eu não concordo muito com o modelo que a gente chama de MVP, de Minimal Viable Product. Eu gosto de falar do Maximum Value Product, né? Que é o máximo de valor que você consegue agregar ao produto. E o mínimo de organização, o mínimo de capricho, de você ter uma marca registrada, ter um CNPJ já direto na marca, e que você ter contratos e acordos muito próximos com o seu time de colaboradores, isso ajuda bastante. Um dos diferenciais das startups é a tomada de decisões rápidas, né? De pivotar algum modelo de negócio, enfim. Como que você vê isso em relação à gestão do negócio? Existe também essa preocupação do dono da startup, do CEO, de ter esse relacionamento com a parte contábil, com a parte financeira, de forma também rápida, de ter respostas rápidas, de ter esse trabalho? Eu acredito que todo empreendedor, não só empreendedor, mas a grande maioria das pessoas, quando elas estão num início de projeto, elas acabam priorizando o que é mais importante. Um exemplo que eu dou clássico para isso é, imagina que você vai estar caminhando num brejo cheio de espinhos. Como é que você caminha? Com todo o cuidado do mundo, e você vai pisando com muita calma, com muita cautela. Chegando lá na frente, uns 100, 150 metros, você dá de cara com um leão. O que você faz? Você volta correndo e esquece dos espinhos. É o mesmo processo. O empreendedor, muitas vezes, ele, em vez de começar com cuidado, já tentar se organizar o máximo possível no momento que ele está indo, não. Ele quer começar como se ele estivesse fugindo do leão. Ele sai desembestado, fazendo absolutamente todas as coisas, e acaba negligenciando algumas coisas que são importantes, né? Se você sempre lidar com um brejo cheio de espinhos, saindo correndo, você sempre vai se machucar. Então, uma coisa que eu venho aprendendo em falhas do passado é: se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Então, se você começa... Claro que também tem que ter um equilíbrio, não é para você sempre ser... Existem pessoas que adquirem muito conhecimento e fazem nada de execução, né? Eu conheço empreendedores que são
ótimos estudiosos, são pessoas que compram muitos livros, estudam, mas na hora de executar não executam nada. Fica muito burocrático, né? E eu conheço outras pessoas também que elas são incríveis de iniciativa e péssimas de acabativa. Então elas começam coisas de um jeito muito interessante, mas elas não terminam. E aí isso é muito maluco nesse processo. Então a minha dica sempre é tentar encontrar uma fluidez entre o que você precisa executar e não se apegar muito a isso. Hoje mesmo no meu Instagram eu fiz uma publicação falando que para você se tornar aquilo que você quer, você precisa se desapegar do que você acredita que você é, né? E o que a gente acredita do que a gente é hoje é muito em cima do que as pessoas elas olham pra gente, elas julgam a gente. Elas dizem que você é isso, que você é aquilo, que você é rico, que você é pobre, que você é aquilo. Quando você admite essa figura para você, você acaba muitas vezes cuidando de uma imagem que na verdade não é tão necessária assim. E o que eu digo para as startups é, cara, desapega disso, entendeu? Quando você vai subir no palco para fazer um pitch, seja um personagem. Então, construa a sua startup, é a sua grande oportunidade de construir algo 100% do zero. É como se você estivesse tendo um filho e a grande oportunidade que você tem de capacitá-lo e dizer para ele só o que você tem de melhor. Então, faça isso de todas as formas. Se você já foi preconceituoso no passado, ensina para o seu filho que você não é preconceituoso. Se você foi desorganizado na sua vida no passado, ensine para a sua startup que ela não tem que ser desorganizada. Essa é a minha dica. Você acredita que as startups já estão enxergando a contabilidade online, a gestão financeira online dentro do seu processo, ou seja, cogitando a contratação de um serviço focado na contabilidade online? Eu acredito que uma organização, para ela ser exponencial, para ela ter um crescimento exponencial, ela precisa ter uma cultura de trabalho remoto. E quando eu digo cultura de trabalho remoto, não é você trabalhar de casa sentado no seu sofá ou a hora que você quiser. É você ter uma cultura de organização que te permita fazer trabalhos atemporais. A contabilidade online é um desses grandes passos, por dois motivos. Primeiro, que as pessoas elas não conseguem ter grana para contratar o seu melhor financeiro, e essa é uma demanda, uma dor muito latente para as startups. Então, o processo de contabilidade online permite que as pessoas elas consigam terceirizar parte do trabalho delas e parte importante do trabalho delas. À medida que essa rotina consegue funcionar, ele consegue externalizar e fazer isso em todas as outras áreas. Então, hoje, nas empresas que eu tenho dado consultoria e acompanhamento, o que eu digo para ela é o seguinte: não importa o tamanho do seu escritório hoje, se você quer ser grande, essas paredes não podem prender você. Então, o que a gente tem que terceirizar ou automatizar de maneira assíncrona absolutamente tudo o que a gente puder. Produção de conteúdo, texto, marketing, gestão, atendimento. Isso é uma coisa que eu aprendi com o David Lilliman, né, que é o fundador da Azul. E uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção é que o processo de implantação da Azul, ele falava, nossa, o Brasil é um país muito complicado. Algumas coisas que a gente não pode, podem nos Estados Unidos. E outra coisa que podem aqui são impossíveis de acontecer nos Estados Unidos. Então agora a gente tem uma série de flexibilizações de leis que você pode inclusive ter funcionários de meio período, part-time, trabalhando para você, não necessariamente dentro do seu escritório. Então essa quebra geográfica de que a nossa empresa funciona com mesa e cadeira e paredes, ela é muito importante e abre uma brecha muito grande para a implantação de contabilidade online. Uma das evidências que a gente tem hoje dentro do mercado contábil é a terceirização de departamento financeiro de empresas, que a gente chama de BPO financeiro. Como que você tem visto isso hoje para a startup? É um produto que se adequa às startups, que tem sido procurado ou mesmo tem sido conhecido? As startups sabem que esse produto está no mercado? A expressão BPO significa Business Process Outsourcing, né? Então, processos de negócio, terceirização de processos de negócio. Então, tudo que a gente pode terceirizar de processos de negócio é importante. A gente precisa ter só um pouco de cuidado, que muitas vezes a gente não tem que terceirizar muitas coisas. Muitas famílias hoje terceirizam a educação dos filhos para o colégio, né? Muitos casais terceirizam a gestão do seu companheiro para o personal trainer, por exemplo. Então, a gente tem que só tomar cuidado até onde a gente está terceirizando o que a gente quer. Ainda mais uma área tão importante do nosso negócio. O que eu acredito é sempre na gestão compartilhada, ou, como a gente estava falando aqui um pouco fora do lado, da gestão distribuída. Agora mesmo estava conversando aqui porque estava explicando para ele que tem um projeto
que eu, como dono da empresa, não quero pegar, mas é um projeto de um valor alto e o meu time está constantemente brigando comigo porque quer pegar. E por mais que eu olhe para aquilo e eu vejo que aquilo não necessariamente é um bom projeto, vai dar um bom valor, mas o volume de trabalho ele acaba para mim não faz sentido, mas o meu time quer pegar. Então, às vezes eu posso ser um voto vencido em relação a isso. A mesma coisa que a questão do BPO. Não adianta você contratar uma excelente empresa de BPO e você não está organizado a ponto de saber se relacionar com ela. É igual, por exemplo, algumas pessoas que compram o passe da academia, da melhor academia do bairro e não vão lá ter aula, elas nunca vão perder peso. Então, o que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça é que a gente precisa entender os nossos processos e não fazer as coisas no dia a dia, e sim criar métodos e processos de como se fazer aquilo no dia a dia. E você pega parte desse processo e terceiriza, onde você consegue ter assim como você hoje terceiriza, por exemplo, a hospedagem do seu site para empresas na nuvem, onde elas conseguem ampliar com muita velocidade a quantidade de servidores para atender a demanda de suporte da tua empresa, da mesma forma você precisa se organizar para lidar com uma empresa de BPO. Eu não vejo muitas startups ainda olhando para terceirização de processos de negócio ou para terceirização de processos de gestão operacional no seu dia a dia, que eu acho uma grande falha. Muitas vezes elas optam contratar um estagiário, uma pessoa um pouco experiente para lidar com uma área tão importante. Da mesma forma que muitas grandes empresas, ou então empresas que estão crescendo, não olham, por exemplo, para o RH das empresas. Elas acabam às vezes terceirizando o RH, achando que o RH é responsável só para emitir, fazer folha de pagamento e a parte de benefícios ali. E na verdade não, né? O CEO de uma empresa ele tem três funções básicas, né? Ele tem que fazer três coisas: vender, inspirar e contratar, né? Vender, ok, a gente sabe que se ele não vende a empresa quebra. Inspirar, ele tem que inspirar as pessoas que trabalham com ele ou as pessoas do mercado a conhecerem e ter uma visão de futuro sobre o que ele está fazendo. E o terceiro ponto é contratar. Então a gestão da contratação, como esse funcionário está, como ele está se sentindo bem. Então absolutamente todos os momentos hoje que, por exemplo, eu abro uma reunião com o meu time, eu sempre pergunto como as pessoas estão, como elas estão se sentindo, porque algumas delas às vezes estão em outros fusos horários. Então tem uma pessoa que trabalha comigo no marketing que mora na Austrália e outro dia eu abri o meu Instagram, ela estava em Israel. Então tem uma pessoa que trabalha comigo na gestão de projetos que mora em João Pessoa, mas a família em Recife. O meu designer, ele mora em Foz do Iguaçu, então às vezes ele está pela América Latina. A pessoa que trabalha comigo de estratégia mora em Salvador. A minha gerente operacional mora no Rio de Janeiro. Então a minha empresa ela é 100% online. E aí isso me permite que a gente consiga expandir e contratar e terceirizar muitos serviços para ampliar. O fato engraçado é que eu estava nos Estados Unidos um outro dia e eu estava fazendo reunião com o time e o time começou, volta logo, volta logo. Eu falei, até parece que a gente trabalha no mesmo lugar. Tipo, a gente não se encontra, não muda nada para vocês, eu estar no Brasil ou estar fora. Me deixa viajar, entendeu? Eles começaram a rir e tal. Foi bem engraçado. Esteve aqui batendo papo com o Mac, foi uma figura ilustre aí do mercado de startups. Eu queria te agradecer muito a presença, a oportunidade. Eu acho que o carinho de você ter vindo aqui na Arit, nos dedicado esse tempinho pra gente. Enfim, desejar muito sucesso aí nessa jornada. Nossa, eu super agradeço a Aritmos pelo convite. Eu acho muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo e crescendo de contabilidade online. Eu acho que esse é um mercado gigante, com grandes players gigantes, mas a gente ganha principalmente no atendimento, no relacionamento e quando você se torna parceiro dos negócios. Né? Então, eu acho que esse mercado de terceirização de projetos é muito bacana e acho muito bacana também todo esse trabalho que vocês estão tendo de educar, de capacitar, de produzir conteúdo para a audiência de vocês, para os clientes de vocês. Isso é muito bacana e me deixa à disposição também, podem me procurar nas redes sociais, só pesquisar a hashtag #SegueOMac, vai ser um prazer encontrar vocês em qualquer lugar. Valeu, muito obrigado, Mac. Grande abraço. Obrigado. Bons negócios.